Olá, turma. Nós falávamos no material anterior sobre o contexto e algumas características da democracia na Grécia Antiga, ok? Então, essa primeira parte desse material aqui que eu projeto agora para vocês vai tratar um pouco de algumas características que levam à transformação da Grécia, seja cultural, econômica, politicamente, e uma transformação, por consequência, intelectual, uma transformação do modo de perceber e olhar a realidade. E essa transformação política, fundamentalmente, ela consiste na democracia. Pois bem, eu terminei o material da aula passada falando com vocês sobre a importância do poder da palavra. Se a democracia significa poder do povo, que poder é esse? É o poder de argumentar, o poder de deliberar, tomar as próprias decisões. E dentro desse contexto do poder da palavra, eu tenho uma figura muito importante, que é a figura dos sofistas. Por que estudar os sofistas é muito importante? Primeiro, porque os sofistas eles projetam um ideal de filosofia, tá? Os sofistas eles projetam um modo de compreender a realidade, o que é um modo filosófico de compreender a realidade. Segundo, eu só consigo entender Sócrates, ou eu compreendo inicialmente a filosofia de Sócrates, quando, por primeiro, eu consegui entender a figura dos sofistas. Por quê? Porque Sócrates, ele vai basear, vai consistir, vai fundamentar o seu pensamento muito contra o pensamento dos sofistas. Pois bem, Sócrates nós veremos no outro material na nossa segunda aula. Ok? Porque esse material aqui faz parte da nossa primeira aula, certo? Os sofistas, sofos, ou os sofistas, significa sábio, ou sábios. A palavra sofos significa sabedoria, daí filosofia, filo, amigo, amante, sofia, sabedoria. Sofos, então, tem a sua origem na palavra, ou sofista tem a sua origem na palavra sofos, que são sábios. Quem são os sofistas? Ou quem foram os sofistas? Os sofistas eram pessoas sábias, homens intelectuais, inteligentes, que andavam de cidade em cidade, viajantes, e vendiam o seu conhecimento. Eles são sábios em alguma coisa. Que coisa é essa? Os sofistas, eles eram mestres na retórica e na oratória. Ou seja, os sofistas são mestres na arte de bem argumentar, na arte de bem falar. Olha que interessante. Nós comentávamos na aula passada que o principal poder que detinha o cidadão é o poder da palavra. E os sofistas, eles são mestres na arte de falar. Eles são mestres na arte de construir argumentos convincentes, argumentos técnicos, argumentos que seguem regras, seguem medidas e parâmetros para você conseguir mostrar que as suas ideias elas são melhores que as ideias do seu co-cidadão. Então, os sofistas, dentro desse contexto da democracia, eles são fundamentais. Por quê? Porque são pessoas que detêm a técnica da arte de bem falar. O que acontece? E como eles andavam de cidade em cidade, eles vendiam os seus conhecimentos. Vejam, já é digamos assim, primeira forma escandalosa de olhar para os sofistas. Por quê? Porque a tradição grega é uma tradição cujo preceptor
ele ensina tudo aquilo que ele pode para o seu aluno, ou seja, um mestre ensina para o aluno e não cobra nada. Os sofistas, digamos assim, eles quebram esse modo tradicional entre mestre e discípulo. Eles precisam sobreviver e para eles não há nenhum problema em cobrar pelos seus ensinamentos. Pois bem, é uma primeira forma de enxergar escandalosamente os sofistas. Não? O Sócrates vai criticar essa venda do conhecimento. Os sofistas, eles, por serem sábios nessa arte de bem argumentar, viajam de cidade em cidade, vendem o seu conhecimento e, claro, que eles alcançam as regiões democráticas. Por isso que os trabalhos ou a atividade sofística ou dos sofistas era muito requisitada pelos cidadãos. Os indivíduos, eles queriam aprender a formular um bom discurso para, no momento em que alcançassem, chegassem nas assembleias, nas praças públicas, e fosse o seu momento de falar, eles seriam capazes de construir um bom argumento para convencer os outros que as suas ideias eram as melhores. Então, os sofistas, eles se tornam uma figura muito importante nesse contexto, tá? Eu tenho alguns sofistas que se destacam nesse grupo dos sofistas. É bom que se diga que os sofistas nunca criaram um grupo onde eles se reuniam, onde teriam formado uma escola de pensamento. Muito pelo contrário, são indivíduos que, por vezes, até nem se conhecem e que detêm essa arte, esse modo de compreensão, tá? Da realidade. Isto é, uma compreensão a partir dos argumentos, a partir do poder da fala. No material que eu projeto agora, vocês terão aqui o nome de alguns dos sofistas mais famosos. Aqui eu tenho o Gorgias, eu tenho o Protágoras, eu tenho o Trasímaco, etc. Tá? Então depois vocês deem uma olhada aqui. O fato é o seguinte: se os sofistas eles são mestres na arte de bem argumentar e eles são muito importantes nesse contexto da democracia, ok? Há um outro ponto muito importante que eu tenho que captar dos sofistas. E esse ponto aqui, ele é fundamental para eu compreender, inclusive, a crítica que o próprio Sócrates faz dos sofistas. Eu grifei de modo anterior aqui essa parte. Você tem um sofista que é muito conhecido, chamado Protágoras. Protágoras de Abdera, que vem da região da Abdera. Protágoras, ele vai dizer o seguinte: muito pouca coisa nós temos escrito sobre os sofistas, mas há uma frase muito famosa de Protágoras, que é esta aqui: o homem é a medida de todas as coisas. Vejam só, para o sofista Protágoras de Abdera, o ser humano, o indivíduo, a pessoa, ela é a medida do conhecimento. Se ela é a medida do conhecimento, significa que, e como as pessoas são diferentes, significa que a ideia de verdade, ou aquilo que eu chamo de verdade, ela nunca é absoluta. Eu nunca tenho uma verdade única que vai prevalecer para sempre. Muito pelo contrário. Se o homem é a medida de todas as coisas, e os homens são diferentes entre si, significa que a medida é sempre diferente. O que significa, portanto, dizer que a verdade anunciada por um homem ou por uma pessoa, ela pode ser verdade naquele momento, naquele contexto, mas não é verdade ou não é a mesma verdade num outro momento, num outro contexto, para uma outra pessoa. Por quê? Porque eu estou falando de alguém diferente, de alguém que pensa de modo distinto. Então, quando o Protágoras de Abdera ele anuncia o fato de que o homem torna-se a medida de todas as coisas, que significa
que, no fundo, que a verdade, ela nunca é absoluta, ela é sempre relativa. A verdade, ela é sempre uma construção argumentativa, daí a importância do poder da palavra, ela é sempre uma construção argumentativa e que vai variar de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque todos os indivíduos são distintos uns dos outros. Todos os indivíduos, ou cada indivíduo, tem a sua percepção da realidade. O que significa dizer que cada indivíduo tem a sua medida, tem o seu modo de medir e de compreender a realidade. Eu costumo dar o seguinte exemplo, para tornar bem prático. Essa ideia de homem como medida de todas as coisas. Nós temos uma discussão, não só no Brasil, mas no mundo, ok, globalizado, que é a discussão do aborto. Isto é, será que é correto ou não o aborto? O aborto é um assunto muito interessante para perceber como ele não é uma verdade, não é um assunto que aponta para uma verdade única, para uma verdade absoluta. Se eu tento compreender a prática do aborto, ou melhor dizendo, a legalização do aborto, para a gente utilizar a terminologia correta. Se eu tento compreender a ideia de legalização do aborto por uma perspectiva religiosa cristã, por exemplo, óbvio que a legalização do aborto ela é recriminada, ok? Então, você não tem uma aceitação da legalização do aborto pelo discurso religioso. Agora, se eu tento compreender a legalização do aborto por determinado grupo de mulheres, né, por exemplo, o grupo feminista, ok? Eu já tenho uma outra visão sobre o aborto. Por quê? Porque esse grupo leva em consideração o fato de que a mulher é a medida desse evento e que, portanto, a mulher teria o direito de conceder ou não. Quer dizer, eu não vou entrar no mérito de se isso é correto numa visão ou correto em outra. Eu estou tentando mostrar que um único tema, ou melhor dizendo, um mesmo tema, ele não é concebido da mesma forma. Isso por quê? Porque eu tenho uma medida de olhar de uma forma e uma outra medida de olhar de uma outra forma. Percebam que, seja de uma forma ou seja de outra, o mesmo assunto, isto é, a noção de aborto, ele não é concebido da mesma forma. O que significa dizer, em termos sofistas, ou em termos de Protágoras, que a medida da verdade vai sempre ser variável, vai sempre ser relativa no momento em que o determinado grupo olha de uma forma ou determinado grupo olha de outra forma. Ok? É um exemplo muito prático e cujo assunto é muito polêmico, mas que mostra ainda hoje como essa visão sofística ela prevalece, ou seja, a verdade ela nunca ou ela não deve ser absoluta. A verdade ela é relativa. E por que ela é relativa? Porque ela segue a medida do olhar, da concepção de pessoas diferentes, de épocas diferentes, de grupos distintos, ok? E aí, só para continuar a leitura, diz o seguinte, ó, esse fragmento, entre poucos conservados de seus escritos perdidos, de Protágoras, um sofista, pode ser entendido como a exaltação da capacidade humana de construir a verdade. Essa ideia de construção da verdade pelo homem, ela é muito importante dentro da visão dos sofistas. Como é que se constrói a verdade para os sofistas? A partir
da argumentação a partir da capacidade do indivíduo de, no discurso, a partir do logos, a partir do poder da palavra, construir uma verdade. E tal verdade, ela pode ser desconstruída por outro logos, por outra palavra. Então, para os sofistas, em resumo, a verdade, ela nunca é absoluta. A verdade, ela será sempre uma construção, uma fundamentação pela palavra. O que significa dizer que eu consigo rebater determinada concepção por uma construção argumentativa. Ou seja, se o indivíduo que está do meu lado, ele concebe, a partir da palavra, a partir de uma construção argumentativa, uma verdade X, eu consigo, a partir da palavra e a partir de uma construção argumentativa, eu consigo rebater aquela sua verdade X, mostrando que existe uma verdade Y. Ou seja, eu tenho aqui uma noção de verdade relativa, de verdade múltipla e não de uma verdade absoluta. Por que isso é importante? Porque um cara chamado Sócrates, e aqui o nosso material inicia o pensamento de Sócrates, um cara chamado Sócrates, um filósofo da antiguidade, ok? Ele vai construir a sua filosofia contra, sobretudo contra essa ideia sofística de que a verdade ela é relativa. Muito pelo contrário, para Sócrates, a verdade nunca é relativa. A verdade, ela é absoluta. E aí no próximo material, na próxima aula, nós vamos tentar entender, compreender como esse pensador chamado Sócrates, ele vai construir a sua filosofia, sempre apontando para a ideia de verdade única e não relativa, ok? Então, no próximo material, na nossa próxima aula, nós falaremos sobre Sócrates